Fala aí, empreendedor logístico, tudo bem? Seja bem-vindo a mais esse conteúdo aqui. Nesse vídeo a gente vai falar sobre os tipos de veículos de carga na configuração bitrem, rodotrem, bitrenzão e o tritrem. Os tipos de veículos ali, características, aqueles bem longos, que a gente tem muita curiosidade e a gente vê nas estradas por aí e fala, nossa, que diferente esse tipo de veículo aí. Pois é, nesse vídeo aqui a gente vai trazer em nível de detalhe, como a gente já vem trazendo nos nossos outros vídeos, né? As configurações desses tipos de veículos aqui, belezinha? E aí, seguindo essa linha de tendência aí que a gente já vem fazendo, nossa linha de conhecimento. Maravilha? Então, fica no vídeo aí, depois da vinheta a gente já vai dar seguimento aqui. Valeu! Forte abraço, fui! Empreendedor logístico, tudo bem? E, enfim, chegamos ao último vídeo da nossa playlist. Poxa, que bom ter você por aqui e acompanhar essa jornada que estamos fazendo juntos, falarmos sobre quais são os tipos de veículos de cargas utilizados nos transportes rodoviários. Claro que a gente está falando aqui de configurações possíveis de acordo com a tabela do DENIT. Belezinha? Então vamos lá, vamos sair do outro lado com isso daí e vamos ver como é que a gente constrói isso daqui. Bom, eu já deixei na tela aqui para a gente avançar. E agora a gente já vai falar sobre os veículos maiores, né? Então são o caminhão-trator mais as combinações. Então aqui a gente vai falar sobre o bitrem, rodotrem, o bitrenzão, enfim, o tritrem, todas essas configurações e também o misto, tá? Seus respectivos tamanhos, pesos, enfim, tudo que a gente já vem falando aí, a gente já vem falando aqui também. Belezinha? Então vamos lá, vamos começar pelo nosso primeiro voluntário aqui da frente, beleza? Quem é esse carinha aqui? Esse é o famoso bitrem clássico, tá? Ele tá na configuração container aqui, para transporte de container, mas ele pode ser utilizado em qualquer tipo de configuração. Caçamba, carga seca, sider, baú, enfim. O que difere em relação aos outros tipos de configurações, que nem a gente tá falando aqui do semi-rebox, por exemplo, né? O que difere ele é em relação a ter dois semi-rebox, essa configuração aqui, conforme a gente já falou, né? Então ela é composta aqui por essa quinta roda que está aqui na parte de trás, conforme a gente já tinha falado na aula anterior em relação aos equipamentos. Esse é o semi-reboque do bitrem. Então ele tem essa configuração aqui, quinta roda e pino-rei, que ela é acoplada no semi-reboque. Então são composições de dois semi-reboques mais um caminhão-trator LS. Nesse tipo de contexto aqui, somente são utilizados veículos LS, beleza? Ou eles podem ser duplo traçado, 6x4, ou eles podem ser 6x2. Então vamos lá, configuração LS não muda, então a gente tem aqui combinado, peso bruto combinado aqui do LS 23 toneladas, padrão, não muda, ok? O que muda aqui é uma configuração de eixo duplo, quando a gente está falando de bitrem, ele é eixo duplo, tá? São 17 toneladas, mais 17 toneladas. Essa configuração rende, combinada aqui de 23 mais os 34 aqui, que dá um total de 57 toneladas. Você pegou um lance aqui, interessante, se você não pegou é porque você tem que pegar a aula anterior. Peso bruto total combinado, nesse tipo de configuração do bitrem, olha o tamanho da configuração, 57 toneladas. Quando eu venho aqui e comparo com essa configuração aqui, olha que interessante, 58,5 toneladas. Então esse é um ponto para você entender e você comparar o tipo de configuração necessária para a tua carga. Você vê se vale a pena você pagar bitrem ou se vale a pena pagar para uma carreta LS quarto eixo. Então você vê a necessidade do tipo de equipamento que você vai precisar. Ambos têm a mesma quantidade de eixos, porém ele tem uma articulação a mais. Isso pode ser um problema dependendo do lugar que vai descarregar, por exemplo. Se for uma doca que é na parte traseira, isso já pode ser um problema aqui em relação à utilização desse equipamento. Então tem que ter esse cuidado em relação a escolher equipamento e principalmente entender que ele tem uma capacidade de peso um pouquinho menor que uma carreta LS, quarto eixo, beleza? Então só para você entender aí as diferenças e as comparações entre os equipamentos. Então, para você entender, esse tipo de equipamento ele tem dois tipos de configuração. Tem um que não necessita da AET. A AET é a autorização especial de trânsito, ela é emitida pelo DENIT, tá?
Então o que que é? Quando você tem uma composição maior, ou seja, tem uma composição com um tamanho superior a 19,8 metros, você necessariamente tem que emitir autorização especial de trânsito junto ao DENIT. Então, quando você não necessita emitir uma EIT, tem que estar dentro dessa configuração, no máximo 19,8 metros, e a partir disso, até 30 metros, você tem que ter a ET, e aí também toda a regulamentação necessária para trabalhar com esse tipo de equipamento. Essa regulamentação básica aqui, ela funciona para todas as composições que a gente vai trazer aqui. O nome dela aqui é um bitrem, que é um caminhão-trator mais semi-reboque, mais outro semi-reboque, como a gente falou aqui, né? A diferença do semi-reboque e dos reboques é a quinta roda aqui, né? Na parte de trás, que é a diferença do semi-reboque, ele tem ela acoplada, né? Então, aqui são dois semi-reboques. Agora, quando a gente vai falar do bitrenzão, ele é um bitrem superestimado, né? Então, o que muda nesse bitrem aqui, ó, é a configuração de eixos. Todo bitrenzão, ele tem essa configuração aqui, ó. São 3 eixos juntos e também compostos aqui pelo mesmo dispositivo ali da quinta roda na parte de trás do primeiro semi-reboque. Então sempre é essa configuração. O segundo semi-reboque clássico, também acompanhado de 3 eixos. Essa configuração aqui já permite mais capacidade de carga. Cavalo mecânico, como a gente já combinou o jogo aqui, ele é sempre um cavalo mecânico LS, né? Então, ou 6x2 ou 6x4, aí depende da configuração. Conjunto semi-reboque, composto de 3 eixos, como a gente já falou. Então, o cavalo mecânico, 23 toneladas, padrão, não muda, tá? Independente da configuração aqui, o semi-reboque sempre tem essa configuração. Aqui 25,5 e aqui 25,5, que é o padrão da carreta normal. Isso dá um total de semi-reboques de 51 toneladas, combinados com os 23 toneladas aqui do cavalo mecânico, dá um total de 74 toneladas de peso bruto total combinado, beleza? A mesma coisa aqui em relação ao comprimento, sem a ET 17,5 até 19,8, com a ET a partir de 19,8 metros até 30 metros, beleza? Nome dele, então bitrenzão, popularmente conhecido como bitrenzão, mas é um cavalo trator mais semi-reboque, ou seja, segue a configuração do bitrem. Avançando aqui, agora a gente tem um bitrem misto. Eu já vi essa configuração aqui, e pode ser que ela seja comum, tá? Dependendo do contexto, dependendo de onde que se tem, mas o que que é? É a combinação, ou 3 eixos na frente, ou 3 eixos atrás, ou 2 eixos atrás, 3 eixos na frente, enfim, é misto. Essa configuração que eu trouxe aqui é só para exemplificar, tá? Então, mesma coisa, não muda cavalo mecânico, é exatamente igual. 23 toneladas, na parte dianteira 25,5 toneladas e na parte traseira 17 toneladas, dando um total de 42,5 toneladas de peso bruto total. Aqui rende um peso bruto total combinado de 65,5 toneladas de capacidade. Segue o mesmo preceito de tamanho com a ET e sem a ET, né? E é um bitrem misto. Um caso clássico aqui também do transporte rodoviário é o rodotrem. O rodotrem já se difere um pouco, tá? Mas configuração de cavalo é a mesma coisa, não muda. Então é o mesmo LS, então isso aqui padrão. O que muda é esse cara aqui, ó. Nessa parte de trás aqui do semi-reboque, ele tem o dollies. Esse dollies aqui, ele tem a quinta roda acoplada na parte de baixo dele, né, a parte de cima dele, e acopla na quinta roda do semi-reboque. Então, essa composição aqui, ela é um semi-reboque, um reboque, mais um semi-reboque, mais caminhão-trator, beleza? Essa configuração aqui, ela é muito parecida na capacidade de peso com o bitrenzão. E aí é onde que tem a comparação entre as composições. Por que tem transportadora que usa muito o bitrenzão e não utiliza o rodotrem se eles têm a mesma quantidade de eixos e a mesma capacidade de peso? Por conta desse dispositivo aqui, ó. Quando você tem só os 2 semi-reboques, você não tem necessidade de adquirir esse dispositivo, ou seja, isso custa, ele é caro, não é barato, não é um equipamento barato. E outra coisa, ele tem que ser licenciado. É mais um ponto também. Então você paga IPVA, você paga seguro dele, porque alguém pode querer roubar, enfim. Tem todo um ponto aqui em relação ao custo, em relação ao acessório. Então, no transporte, quanto mais você tem a possibilidade de diminuir, melhor ainda é para o transporte. Por isso que essa configuração bitrenzão, ela é mais comum, ela rivaliza muito ali com a configuração do rodotrem. Belezinha? Então vamos lá, continuando aqui a configuração. Padrão, tá? Então isso daqui refere-se a sempre eixos duplos, não são eixos triplos,
sempre eixo duplo, não é eixo triplo, tá? E nem afastado, ele é sempre dessa configuração. O que rende a ele, cada conjunto, 17 toneladas, como a gente está vendo aqui. O conjunto dos reboques mais esse reboque aqui, que é o Dollis, né? Ele rende 51 toneladas, e aqui no cavalo mecânico a gente já tem que são 23 toneladas, isso rende um total de 74 toneladas, igual ao bitrenzão. Capacidade aqui de tamanho é igual, e caminhão trator mais semi-reboque, mais um reboque, que é o Dollis, mais outro semi-reboque. É essa configuração aqui do rodotrem, belezinha? O último aqui, mas não menos importante, é o tritrem. Tritrem, ele é muito comum, aqui eu trouxe no container para a gente ver, mas ele é muito comum. O florestal é bastante comum, canavieiro também tem, não tanto quanto o florestal, mas o florestal é o que mais usa o tritrem. Ele também tem as configurações sempre de 2 eixos, então sempre são semi-reboques, não muda, né? Então diferente do rodotrem ali, são estruturas de semi-reboques, e o conjunto de eixos é a mesma coisa, são todos eixos duplos, né? Então são trucados, sempre trucados, e sempre com conjunto NS, cavalo mecânico, sempre, isso não muda, tem que ser cavalo mecânico para ser um tritem, ou as outras configurações conforme a gente já falou ali, belezinha? A configuração do cavalo mecânico é a mesma, 23 toneladas, a configuração do tritem aqui atrás, ele vai para 51 toneladas de configuração total, e nos arremete aqui, de novo, a 74 toneladas de peso bruto total, combinado, beleza? De novo, ele segue os mesmos preceitos. O tritrem é um caminhão trator, mais semi-reboque, mais outro semi-reboque. Então, é essa configuração em relação aos tipos de veículos articulados. Então, trazendo aqui um overview para você ter uma ideia do que a gente já falou, né? Então, a gente tem aqui os combinados, nós temos os tipos semi-reboques, padrão. Então, os semi-reboques aqui, eles têm essa configuração que a gente já comentou em relação a tipos de eixo e os equipamentos, mas é uma articulação única, diferente das combinadas. Nós temos também a configuração dos equipamentos, como a gente já fez no overview, fez um entendimento em relação a todos os equipamentos, como é que eles funcionam. A gente já chegou a esse ponto aqui e pelo menos fez um entendimento ali em vários tipos, além de todos os outros. Por exemplo, eu não trouxe carga seca, eu não trouxe de outras configurações possíveis aí, que é muito difícil exemplificar tanta coisa. Também trouxemos aqui os veículos pesados e semi-pesados, aí a gente falando de toco, trucado e bitruque, né? Então eles têm essa configuração, conforme a gente falou ali, quantidade de seus respectivos pesos. Trouxemos também os VUCs, até um pouco de legislação ali para entender como é que eles funcionam, são muito comuns, somente de grandes centros urbanos, como São Paulo, não sei se outras capitais também os têm, mas eles são muito comuns aí em relação à utilização em grandes centros urbanos. Belezinha? E no total, esse é o overview aqui, nosso pátio de veículos do EDL, trazermos essa aula aí, e eu espero que tenha sido positivo para você, meu amigo, até a chegada até aqui. Então eu agradeço por você ter chegado até aqui, fico muito feliz por você ter continuado, e, de novo, tem todas as nossas redes sociais, nos curta, compartilha, enfim, fica à vontade aí para divulgar nosso trabalho e acompanhar aí, a gente vem fazendo divulgações em relação à logística e transporte, enfim, tudo que tange a logística a gente vem trazendo aí. Beleza? Então, forte abraço, desejo sucesso na sua carreira, sigam-nos nas redes sociais que está tudo disponível lá para vocês, mais conteúdo aí está chegando e está se renovando, enfim. Não tem muita coisa para publicar aí, porque a logística é bem dinâmica. Beleza? Forte abraço, até mais. Tchau, tchau. Um abraço. Falou!